Legal. Eu ia deixar para o final essa pergunta, então eu vou aproveitar que Sim, teve um pouquinho de contexto para agora. Quando você fala sim. aí para todos e todas, os ateus estão incluídos aí também, pastor? E os homossexuais, os LGBTs, porque nas vertentes mais conservadoras, a gente ouve aquela narrativa mais exclusivista de só nós aqui da igreja seremos salvos, seremos dignos de pertencer ao reino de Deus, mas não basta também ser cristão. Se você estiver aí nos pecados graves, eita, né? Tipo, para alguns aí, a homossexualidade, enfim, tantas coisas que são colocadas de uma maneira que faria a pessoa perder esse direito, esse acesso ao reino de Deus depois. Uhum. Incluindo também pessoas de outras religiões ou até pessoas que não têm nem a crença em Deus, como é o meu caso e de muitos seguidores meus que são ateus. Eu não quero te colocar em enrascada, não, Ed, mas o que que você Não, pensa sobre isso? eu já estou numa enrascada, porque a minha enrascada não é tanto. A minha enrascada não é mais religiosa, ela deixou de ser religiosa. Ela passou a ser existencial. Eu tenho lidado com as verdades mais profundas da minha fé, não como um pastor evangélico batista, que é o que eu sou na minha vocação, no meu sacerdócio pastoral, mas na minha peregrinação como um ser humano, a minha espiritualidade como ser humano, e não como um religioso evangélico. Então a enrascada já existe. O que eu penso, Daniel, é que dentro da lógica sistêmica da escritura sagrada e do cristianismo, da tradição cristã, mas a partir do texto bíblico e daquilo que o texto bíblico afirma, existe uma lógica sistêmica ali. Uma vez, aliás, você já deve ter passado nos seus estudos pelo Clive Staples Lewis, o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, Algumas coisinhas eu vi, enquanto dele. Tolkien escrevia Senhor dos Anéis, o Lewis escrevia as Crônicas de Nárnia, eles eram contemporâneos, e conta-se que o C.S. Lewis entrou atrasado numa reunião de pastores protestantes e havia uma discussão muito acalorada. E aí, então, ele perguntou: o que que esse pessoal está debatendo aí? E alguém disse a ele: estão discutindo qual é a singularidade do cristianismo em relação a todas as outras tradições religiosas. E o Lewis respondeu: isso é fácil, é a graça. É a graça de Deus. E a graça, como a revelação do Evangelho de Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo fala que a vocação dele é dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A graça de Deus. A graça, por definição, é aquilo que é a dádiva concedida por Deus sem o concurso do mérito humano. Portanto, que a salvação não é uma questão que está nas mãos do ser humano que é salvo, mas do Deus que salva. É dele. E jamais o ser humano é capaz de atender a um critério que o habilite ou qualifique para a salvação, senão o próprio Deus é quem concede por graça, essa é a mensagem do apóstolo Paulo, pela graça sois salvos, o seu favor. É, e, portanto, eu não consigo crer num Deus que está limitado a uma tradição religiosa, a uma etnia, a uma cultura, a um espaço-tempo. O Cristo é universal. Se nós estamos afirmando que há um só Deus, Criador dos céus e da terra, que se revela na pessoa de Jesus de Nazaré, dando-se em resgate redentor pela sua criação, ninguém pode ficar de fora. Na, na chamada neo-ortodoxia de Karl Barth, esse teólogo do século XX, considerado talvez o maior teólogo do século XX, Karl Barth,
ele fala algo interessante aqui. O madeiro da cruz de Cristo não pode redimir menos do que o madeiro da árvore do conhecimento do bem e do mal pôs a perder. Que a obra de Cristo não pode ser menor do que a obra de Adão. Então, se você quiser buscar versículos na Bíblia para justificar uma teoria de salvação, você vai encontrar e vai conseguir construir várias teorias, mas se você buscar a lógica sistêmica da Escritura, que fala de um Deus amor, não faz o menor sentido. Por exemplo, o que você acharia de um ser humano que pegasse uma criancinha de 2 anos de idade, acendesse um forno a lenha de pizza e colocasse essa criança lá dentro? Nem ser humano é essa pessoa, né? É uma aberração, né? Então, mas algumas pessoas acreditam que Deus faz isso com seres humanos. O inferno é um grande forno eterno, é um forno infinito, onde Deus pega seus filhos e filhas, porque cometeram pecado, foram mal na escola, porque são maus. Né? Nós não temos coragem de fazer isso com os nossos filhos, nem mesmo quando eles praticam a maldade ou são maus. Mas nós acreditamos que Deus faz isso com os seus filhos e filhas e com a sua criação. Quer dizer, essas imagens já não me dizem mais sentido. Agora, se você perguntar para mim se eu acredito em inferno, eu acredito em infernos existenciais. Eu acredito em ausências da experiência divina. Acredito em ambientes onde o ser humano dá as costas para Deus e absolutiza a sua própria vontade, o seu desejo, e acaba sendo destrutivo para consigo mesmo, autodestrutivo e destrutivo para conquistar a sua volta. Então, eu acredito nisso. Jesus falava do inferno como o Guiena, o vale de Guinom, o lixão de Jerusalém. E Jesus adverte, né? Cuidado que você vai para o lixo. Né? Cuidado que a sua existência vai ser desperdiçada e você vai para o lixo. Mas eu não acredito que isso seja uma referência a uma condenação eterna e que Deus faria isso por um ato de melindre de uma divindade contrariada. Esse Deus não fala comigo e eu não acredito que foi o Deus que Jesus Cristo revelou como Pai, dele e nosso.